Olá, queridos irmãos, estamos de volta com o nosso programa de entrevistas, ainda sem nome, né? Como eu já disse no programa passado, nós vamos fazer uma enquete lá no nosso Insta e você sugira para nós um nome. Estamos aqui com o nosso fundador, Naor Antônio, que vai continuar aqui respondendo para nós algumas perguntas que você com certeza, às vezes tem alguma curiosidade, às vezes passou desapercebido algumas explicações sobre ele, sobre a fundação da comunidade e tudo mais. Vamos lá, Naor, então? Vamos lá continuar. Vamos continuar. Naor, como que você conheceu a Lucimara, sua esposa? Conta um pouco para nós, que essa história é boa. Essa história é boa. Essa história rende papo. Olha só, primeira coisa, né? Eu fui parar no local correto, que era São Judas Tadeu, que é o santo dos casos desesperados. Desesperado. Né? Justamente, eu sempre, depois que eu conheci Jesus, né? Eu queria casar cedo, sabe? Falar, não vou deixar para casar muito tarde, não. Eu queria conhecer uma pessoa bacana, legal, que fosse de Deus, para mim poder constituir uma família. Sim. E eu lembro que em 89 tinha na Renovação Carismática as famosas missas de louvor. Nossa! Era chamada missa de louvor, que era lembro, você lembra disso? Eu lembro. Então, talvez os mais antigos aí lembrem disso, né? Que era assim, a renovação, né, que estava pungente naquela época na cidade, ela se reunia num local da cidade, numa paróquia, para poder justamente fazer uma missa, um pouco mais carismática, podemos dizer assim. E eu lembro que na São Judas, que era a minha paróquia, teve uma dessas missas. E eu fui para essa missa de louvor, era um sábado à tarde, e na hora que eu cheguei, que eu olhei lá no altar, né, que estava apontado o Ministério de Música, lá direito, assim, do altar, lembro até hoje, eu vi aquela moça cantando. E pronto, já falei, meu Deus, aqui será um anjo, né, que está cantando. Olha aí, olha aí, né? Um anjo. Eu falei, meu Deus, eu preciso conhecer essa menina, né? E eu tinha na época 17 anos, né? E eu lembro que tinha um amigo meu do lá, falei assim, você conhece aquela menina? Eu falei, eu conheço ela, Lucimara, lá da paróquia São José. Me apresenta ela no final, tal, né? Vamos lá. Eu lembro, como se fosse hoje, acabou a missa, tal, aquela muvuca, o pessoal lá na frente e tal, desmontando as coisas. E eu fui com meu amigo. Na hora que eu cheguei próximo dela, o namorado dela chegou perto dela. Balde de água fria, Naor. Acabou com as minhas intenções, né? De conhecer a Lucy. Não conheci ela aquele dia, né? Não tinha oportunidade. Passado um tempo, eu queria muito conhecer ela. Aí a gente ia no terço na praça. Eu via ela lá no terço na praça, via nos retiros, mas eu nunca tinha oportunidade de conhecê-la. Amor quase platônico. Quase assim, platônico, né? né? Eu preciso conhecer essa moça. E aí eu lembro que a gente foi num retiro, que foi numa escola, no Alcídio Pimentel. Lembro como se fosse hoje, Márcio. E aí, de repente, num momento lá, de um lanche, esse meu amigo, né, ele falou assim, não, agora você vai conhecer ela. Aí eu lembro que a gente entrou na fila e ele chamou assim, vem cá, Lucídio, deixa eu apresentar um amigo meu aqui. Esse daqui é o Naor da São Judas. E na época eu tinha 17 anos, aquele rosto cheio de espinha, magrinha. Falei assim, nossa, que anjinho que ele é. Olha tá só a comigo, bondade do coração da minha esposa. Olha, Lucy, você é bondosa mesmo. Olha aí, o que ela fez? Ela pegou meu crachá, tava com um crachá, que é um alfinetinho. Eu tenho esse crachá até hoje, gente. Tenho até hoje esse crachá. Tenho. Ensinar aqui o pessoal que tá começando a namorar, ó. Isso aí, ó. E aí ela pegou o meu crachá e escreveu atrás assim, Naor, que você continue falando do amor de Jesus na sua vida, né? Alguma coisa assim, né? Que você continue levando o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Com esse rostinho de anjo que você tem, olha só. Você tá de brincadeira. Verdade, ela falou isso, ela escreveu isso. Né? Rostinho de anjo. E aí, o que aconteceu? Mãe eu de era Deus recém-iniciado, né, Marcinho? Na renovação, na igreja, ela escreveu um negócio, falou assim, porque Jesus te ama e eu também. Eu falei, ela tá gostando de mim. Tá gostando de mim. Clássica, olha aí, ó. Clássica. Gente, eu sempre fui um otimista, assim, Marcinho, incorrigível. Eu sou, quem trabalha comigo na comunidade sabe que eu sou obstinado, sou teimoso e eu sou muito otimista, né? E o que acontece? Eu falei, não, preciso começar a falar com essa moça, né? E peguei o telefone dela, ligava pra ela. E autoestima lá em cima também, né? Nossa, autoestima também, não, lá em cima, né? E aí a gente começou a desenvolver uma amizade em Deus, né? Ela numa paróquia, né? A gente em outra.
nos encontrávamos de vez em quando, né, em algumas atividades da igreja, e foi quando, em 91, quando a gente foi fundar a comunidade, a Lucy sempre foi uma pessoa de Deus, né? E a gente lembrou dela, realmente, porque ela tinha um desejo, a gente percebia um desejo de profundidade, um desejo de ser mais de Deus, né? Era uma menina diferente. Eu acho que essa é a frase. A Lucy era uma moça diferente. Ela se portava, ela se comportava como uma mulher de Deus já. Aquilo chamava muita atenção, né? Porque ela era uma moça muito bonita, mas extremamente comportada, né? E muito amorosa, muito carinhosa. Quem conhece a Lucy sabe disso. E aí foi quando a gente pensou em chamá-la para a comunidade por conta disso, né? E fomos fazer esse convite. Ela aceitou, rezou, pediu uma palavra para Deus. Deus confirmou no coração dela. Ela estava rezando, querendo algo a mais. E foi quando chegou esse convite para ela. E ela veio em 91 na fundação da comunidade. O já veio, né? E ali a gente continuou a amizade. E a amizade se transformou, né, no namoro, que se transformou no noivado, depois no casamento. Hoje a gente está casado há mais de 3 anos. Vocês começaram a namorar já em 91? Não, nós começamos a namorar em 92. 92. Então, um ano depois da fundação da comunidade, né, a gente começou a namorar. Que legal, né? Conta um pouco pra gente também dessa alegria de evangelizar. A nossa comunidade, ela é uma comunidade alegre. Sim. É uma comunidade sim. alegre. É uma característica da Boa Nova, característica. Né? Nós somos meio esquisitos, mas somos muito alegres. Nós somos muito alegres. Nós somos abracentos. Agora com esse negócio de corona que a gente está vivendo, não dá, né? Pra tocar. Tá difícil. Tá um trem difícil. Tá esquisito difícil, demais. esquisito. Vocês viram que eu nem cumprimentei o Naor direito, porque não pode. Se cuidar, tem que se cuidar, né, pessoal? Mas fala pra gente, assim, dessa alegria do evangelho. Eu lembro que você, em uma das reuniões de comunidade nossa, você falava sobre isso, dessa alegria de evangelizar, alegria do evangelho. É uma recompensa para nós essa alegria evangélica. Fala um pouco para nós disso. Então, Márcio, eu particularmente sempre fui uma pessoa muito afetuosa, né? E quando eu me encontrei com Jesus e conheci irmãos, né, pessoas que me acolheram na fé, eu sempre gostei muito de estar no meio das pessoas. E essas pessoas que conviviam comigo já eram pessoas que trabalhavam com evangelização, né? Por exemplo, a Cida Pacheco, né? Até hoje, né? Evangelizam, viajam, né? Esses dias eu vi a Cida, né? Levando um grupo para a Terra Santa. Esses dias, né? Esteve aqui no nosso grupo. Esteve, né? Então nunca pararam de evangelizar e de viajar e de estar em missão. Então eu aprendi com esse grupo de pessoas que me cercavam a amar a evangelização, né? Padre Jonas Abib e outros grandes pregadores do Brasil. Então a gente foi aprendendo a gostar de estar sempre em missão. Então, desde quando eu entrei na igreja para valer, né, com os meus 15 anos, eu sempre viajei, eu sempre estive em missão. Naquela época existia muito mais missão fora, né, do que dentro de Campo Grande, né? Antes da própria fundação da Boa Nova, enquanto a gente tinha aquele pequeno núcleo do grupo de oração de jovens, nós já éramos chamados, Márcio, para poder evangelizar fora e pregar retiros, encontros, né, fora de Campo Grande, e a gente viajava e nós achávamos aquilo o máximo. É verdade. Porque era aquela coisa, a gente ia para a missão, a gente trabalhava a semana inteira, né, saímos uma sexta-feira à noite, a gente fazia loucura, sexta-feira à noite, pegava ônibus 11 horas da noite às vezes, na rodoviária, viajávamos a noite inteira para chegar no outro dia. E não é esses ônibus de hoje não, viu, gente? Era aqueles pau de arara. Pau de arara, né, antigo. E ali a gente viajava, chegava no outro dia, tocávamos o retiro no sábado até 10 horas da noite, né, no domingo até 6 horas, 7 horas da noite, até acabar com a missa, com a celebração da paróquia, da cidade onde a gente estava. Voltávamos, saímos, né, no final da noite de domingo, passávamos viajando madrugada inteira para trabalhar na segunda-feira, normalmente. E isso trazia para nós uma alegria, uma satisfação, que a gente nunca pensou, né, em parar. Ao contrário, a gente sempre queria mais, e as pessoas iam mandando os convites, a gente ia dizendo sim. E quanta coisa maravilhosa que nós vivemos, Márcio. Coisas engraçadas que a gente viveu durante esses anos de missão, desafios, acidente, né, em missão, e nós nunca paramos de evangelizar. E a Boa Nova, ela tem essa característica
que parte do DNA do nascimento dela. Né? Eu até costumo dizer, se você quer ser boa nova, você precisa querer gostar de evangelizar. Sim. Você precisa querer gostar de estar na missão, né? Ainda que isso exija de nós um certo sacrifício, como disse, né, no primeiro bloco. Uma época eu me afastei muito da minha família por conta de estar em missão, né? Então a gente paga um preço. A gente paga um preço com a nossa vida. Eu estive muito distante da minha própria esposa, da minha filha, por estar em missão, né? Mas é um preço que a gente paga com muita alegria, sabendo das exigências do Evangelho. E a gente viveu numa época também, Márcio, dos inícios da fundação da Boa Nova, que a gente teve como Papa João Paulo II, que viajou a mais de 129 países. Verdade. Era um cara que vivia com o pé na estrada, que vivia evangelizando, né, todos os países do mundo, que não parava de estar em missão, né, de ser uma pessoa missionária. E aquilo também sempre animou muito a gente. Né? A gente olhava para o Papa, com aquela idade, com aquelas dificuldades, homem viajando o mundo inteiro. Por que nós, jovens, né, nós com aquela garra da juventude, com aquela pegada, nós iríamos parar? Né? Então a Boa Nova, ela tem isso no DNA dela, né, de gostar e querer estar sempre em missão. Que legal. Aproveitando essa alegria de evangelizar, conta pra gente pelo menos um fato engraçado. Gente, coisa engraçada de missão é o que a gente mais tem, mas não dá. Escolhe uma aí e conta pra gente. Não, escolhe uma. Bom, uma vez nós fomos para um retiro em Iguatemi. Né? A gente foi muitas vezes em Iguatemi, que é a terra de um grande amigo meu, evangelizador, que é o Hector, que hoje prega muitos acampamentos, Hector Manzani. Né? Forte abraço, Hector, Elza. Saudade de vocês, viu? Os irmãos aí de Iguatemi, Padre João. Padre né? João. Foi aniversário dele um tempinho atrás aí, Padre João. E eu lembro que nós recebemos um convite para pregar um retiro de carnaval lá, Márcio. Eu e um outro irmão da comunidade, nós ficamos para trás porque a gente estudava à noite. Além de trabalhar o dia inteiro, a gente estudava à noite. Então, hoje em dia tem muito jovem que fala assim, Naor, eu não tenho muito tempo para Jesus. Não, porque eu trabalho, eu estudo. Desculpa. Esfarrapada. Esfarrapada. Desculpa falar isso, mas é desculpa. Né? Porque nós sempre trabalhamos e estudamos. Eu lembro você, né? Você trabalhava na farmácia o dia inteiro, estudava à noite também, final de semana em missão. Eu trabalhava na empresa de turismo, né? Na época, estudava à noite, fazia faculdade e final de semana em missão. Então, o que acontece? Eu lembro que nós tínhamos prova na faculdade, na sexta-noite. Então, o único momento para a gente ir para a missão era pegar um ônibus à noite, tipo 10 horas da noite, para poder ir para Iguatemi. Esse ônibus ia chegar em Iguatemi só no outro dia, 8 da manhã, que era um pinga-pinga danado, né? Daquele tipo, né? Você é daqui ia pingando, beleza. Eu e esse irmão pegamos, entramos dentro desse ônibus. Você está rindo, né? Olha só, entramos dentro desse ônibus. Eu lembro da história. Então, e fomos. Gente, esse ônibus foi pingando. Só sei que era assim, a gente achou que nós iríamos chegar em Iguatemi às 8 da manhã. 7 horas da manhã, o ônibus ainda estava lá em Ponta Porã. Aconteceu desse ônibus parar em Dourados e ficar, gente, quase 2 horas parado. Imagina, foi aquele negócio. Na hora que chegou para frente um pouquinho de Ponta Porã, tinha uma polícia rodoviária estadual parada na estrada, né? E aí esse irmão que estava junto comigo, estava na janela, e eu estava dormindo assim. Ele me acordou assim, não, acorda. Falei, o que foi? Olha lá o fulano de tal, que os irmãos tinham ido um dia antes para Iguatemi, né? De carro. Ele falou assim, olha lá, ele está parado no posto com o carro. Ele veio buscar a gente. E aí nós gritamos, motorista, para esse ônibus. O fulano de tal veio buscar a gente, o nosso amigo veio buscar a gente. Que fantasia. O pessoal assim, Márcio, olhou do ônibus assim, olhou assim para nós. Nossa, esses caras são importantes. Vieram buscar eles na estrada. Não, pode parar esse ônibus. Paramos o ônibus, o motorista falou, vocês têm alguma coisa lá embaixo? Não, tá tudo aqui na mochila e tal. Não, beleza, pode descer. Descemos. Aí colocamos as mochilas e tal. O ônibus parou assim, sei lá, 1 quilômetro de distância do posto da polícia. O nosso irmão parado lá com o carro. E aí a gente vem vindo, né, todo alegre, assim, e aí, Henrique, olha lá, ele veio buscar a gente e tal, não sei o que, pra gente chegar mais cedo, né, tal. Ele olhou assim para nós, só balançou a cabeça assim, colocou a mão e falou,
A gente foi chegando perto, a gente viu aquele ar de tristeza, ele encostado no carro. Falei, fulano, você veio buscar a gente? Ele falou, não, seus burros. Eu tô preso aqui, eu esqueci o documento do carro em casa. Que armada, ele tava preso lá. Ele tava preso. Não, naquela época não existia celular, nada, era como a gente se comunicar. E a gente achava que o cara tinha ido buscar a gente, Márcio. E aí, beleza, e agora o que a gente faz? Ele falou, o que a gente faz? Vamos ter que pegar carona. E vai nós três ali no posto, ficar pedindo carona, rapaz. Só sei que fomos chegar em Guatemi à noite, você entendeu? Porque, nossa, foi uma Parece comédia. que os guardas tiveram dó de vocês. Tiveram ajudaram a gente a pedir carona. Ninguém parava pra nós. Ninguém parava? O cara falou, mas o que foi? 2 horas debaixo do sol, ninguém parava. Não, peraí, vou ajudar vocês. Peraí, parou um carro. Falou, esse pessoal tá indo para um retiro, para um encontro, são jovens, são bacanas e tal. Leva eles pra nós. Aí foi assim, a gente conseguiu carona desse jeito. Uma curiosidade que eu sempre tive, eu não lembro se você já falou isso. O que aconteceu com o carro depois? Não, depois o carro ficou parado lá. Fomos pro retiro, acabou tudo lá, voltamos de ônibus. Na semana posterior, nosso amigo foi buscar o carro lá. Nossa, olha, isso é armada. Isso é armada. Famosa armada, Márcio. E tem muitas outras histórias, né? Só contar mais uma também. Uma vez nós fomos para uma cidade do interior. E aí o pessoal falou assim, olha, aqui é muito difícil de chegar. Gente, pensa num lugar longe. Não vou falar o nome, para o pessoal não ficar chateado. Mas pensa num lugar longe. E a pessoa falou, olha, então vocês vão de ônibus até uma cidade tal. Vocês vão descer lá, tá? Chegando lá, vão ter 2 carros grandes para poder buscar vocês. Beleza, naquela época já tinha as caminhonetes cabine dupla, né? As F1000 da vida. Falei, vai ter uma caminhonete dessa esperando a gente e tal, uma coisa assim. Sim, né? sim. Um micro-ônibus, alguma coisa assim. Sim, década de 90. Até uma Kombi era melhor, né, Marcio? Não. Não era? Não era não. Para empurrar, não. E aí fomos, colocamos caixa de som, colocamos instrumentos e fomos mais ou menos umas 10 pessoas de ônibus até esse local indicado. Beleza. Chegamos lá, descemos as coisas, começa aí que uma das nossas irmãs esqueceu a bolsa dela dentro do ônibus e o ônibus foi embora. E aí tivemos que pegar alguém ali com o carro, sair igual uns doidos atrás da bolsa da bendita. E ali já atrasou mais umas 2 horas, né, a nossa partida para a cidade. Ok, beleza. Aí a gente estava organizando as coisas lá para a gente ir para os carros grandes que eles tinham prometido. E aí, era uma caminhonete, que não era cabine dupla, era uma caminhonete comum, entendeu? Atrás tinha que jogar todas as coisas e a gente ia atrás, sentado na caminhonete. Tipo uma D10, D20. Mais ou menos isso aí. Beleza. Aí a gente ficou assim, qual que é o outro carro? Porque a gente não viu outro carro. Não, outro carro tá ali. Falei, mas cadê o outro carro? Cadê outro carro? Gente, tinha um rabecão de uma funerária. O rabecão de uma funerária. Você tá brincando? Não, sério? eu falei, é aquele ali? Falou, quem que vai ali? A gente olhava um pro outro, quem que vai, quem que não vai? Não, eu não vou. No rabecão eu não vou, não sei o que. Cara, gente do céu, eu só sei que eu peguei a minha mochila, eu taquei dentro da caminhonete, pulei pra dentro da caminhonete e falei, dentro do rabecão eu não vou. Eu vou dentro da caminhonete, na carroceria da caminhonete, mas no rabecão eu não vou. Gente, só na nossa vez, Só na nossa vez. Cara, é bom demais. Se a gente for fazer... Dá pra fazer um programa, gente, só com armada, só com coisa engraçada, histórias da comunidade. Só. Mas vamos lá pra frente. Não, eu sei que nesse tempo de caminhada você viu muitas graças, muitas bênçãos, mas eu queria assim que você falasse para mim um milagre mesmo, um milagre. Eu sei que você viu já vários milagres, mas eu gostaria que você contasse pelo menos um para nós, que você viu mesmo, você presenciou. Então, eu tive a grande graça, Márcio, uma graça de Deus, de ver uma moça paralítica andar. Nossa. A graça de Deus. Nós tínhamos ido para um retiro no interior do Mato Grosso do Sul, na cidade de Glória de Dourados. E estávamos nesse retiro, né, 3 dias de retiro, e no último dia tinha uma moça que durante o retiro inteiro, ela ficou bem na parte da frente, eu lembro como se fosse hoje, porque eu tocava, né, e ela ficava bem na minha frente assim, era uma moça magrinha e ela tinha tido paralisia infantil e ela usava nas pernas, as pernas eram muito fininhas, ela usava como se fossem aquelas botas ortopédicas assim de ferro, né, de cima a baixo, porque para ela conseguir andar ela tinha que ficar em pé, em cima daqueles ferros e andar de muleta.
Então, realmente, era difícil para ela se locomover. Mas foi uma coisa interessante, porque ela chegou muito triste no encontro, né, no retiro. E durante o retiro, Deus foi tocando o coração dela e chegou no final, ela estava irradiando alegria, com o coração dela curado. O coração dela já estava curado. E eu lembro que ali naquele momento final do retiro foi celebrada uma missa, e já era no domingo à noite. Terminou a missa, o padre foi embora e nós ficamos cantando a música final e o povo não ia embora. Salão lotado, umas 400 pessoas mais ou menos. E a gente tocando uma música final ali e tal, aí de repente o Beto, né, irmão nosso que hoje é diácono permanente, o Beto falou assim: gente, vamos sentar, né? Aí todo mundo sentou, tal, falei, será que o Beto vai dar algum recado, né, final, alguma coisa assim? Eu falei, olha, eu quero ousar aqui nessa noite. Vocês creem que Jesus está vivo? Todo mundo, eu creio, que ele, né? Aquela empolgação, na hora eu né? não creio. De retiro, né? De final de encontro. Então, vocês creem que Jesus pode fazer milagre? A gente crê, tal, não sei o quê. Pois é, nós vamos então pedir hoje para Jesus fazer um milagre. Eu falei, meu Deus, eu comecei a pensar o que o Beto está fazendo, o que é isso, o que vai acontecer? Eu falei, não acredito. Eu já olhei assim para os irmãos do Ministério de Música. Tinha um irmão nosso, né, João Paulo, que hoje ele é médico, né, um grande médico, diga-se de passagem, em Rondonópolis, e fundador, ele foi cofundador da Boa Nova, né, ficou muitos anos na Boa Nova, e depois ele se mudou para Rondonópolis e fundou uma comunidade lá, né, chamada Divina Providência. E o João Paulo, que era médico na época, estava terminando a medicina, estava junto conosco ali no retiro. Eu olhei para o João Paulo olhou para mim assim, a gente se olhou e falei, meu Deus, o que o Beto vai fazer? Ele falou assim, gente, vamos abrir aqui no meio aqui, vamos fazer uma grande roda. E ele pegou, levou essa moça no centro, colocou uma cadeira, colocou ela sentada lá, e ele fez um gesto muito significativo. Ele pegou as muletas dela e colocou no altar. Ele falou assim, gente, vocês acham que Jesus pode curar? A Cleonice, o nome da menina era Cleonice. Sim, a gente crê e tal, né? Que o povo naquele fervor. Mas ele perguntou para ela assim, Cleonice, você crê que Jesus está vivo? As perguntas que ele fez. Ela falou, eu creio. E você crê que Jesus pode te curar hoje, aqui, agora? Ela falou assim, eu creio. E ela falou com tanta fé, com tanto amor, e já com o coração dela curado também, que eu posso dizer que o que aconteceu depois foi uma consequência. Aí ele olhou para ela assim e falou assim, Cleonice, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele deu 2 passos para trás. Aquele salão ficou assim, quieto. Nós tínhamos rezado em línguas uns 2 minutos sem parar antes. Depois ficamos quietos, ele disse isso e ela se levantou. No que ela se levantou, ele falou, vem. E ela começou a andar em direção a ele. E conforme ela foi andando em direção a ele, ele ia andando para trás. E ela ia dando os primeiros passos. Eu me arrepio até hoje. Gente, aquele salão foi abaixo. Márcio, sem brincadeira, eu posso dizer para você, eu sentia no meu coração as pessoas se convertendo naquele momento. Pessoas se convertendo. Tinha pessoas que choravam ali, que pediam perdão dos seus pecados, porque estavam vendo que Jesus está vivo, né? E ela começou a levantar, e o mais bonito, a mãe dela estava trabalhando no retiro na cozinha. O Beto foi andando na frente, ela foi andando atrás, até a mãe dela. A mãe dela, na hora que viu ela, não acreditou naquilo. E, gente, foi aquela emoção profunda, e a gente começou a cantar, e cantou uma música de louvor, e outra música e louvor, e o povo não queria ir embora. Nossa! Quando a gente lê o Evangelho, que a gente fala que Jesus tinha que despedir as pessoas, tinha que mandar e vai embora, gente. A gente teve que fazer aquilo, nós vivemos o Evangelho. Né? Gente, você tem que ir embora para casa, e nós temos que voltar para Campo Grande. Amanhã é segunda-feira. Né? Exatamente. E aí a gente foi despedir as pessoas, né? E nisso, que as pessoas foram indo embora, ficou a Cleonice com a mãe, e o João Paulo, que era médico na época, ficou olhando aquilo muito intrigado. Ele chamou ela para fazer ali uma consulta, uma anamnese com ela, no momento, falando, senta aqui, eu preciso saber da sua vida. E começou a falar com ela assim, assado.
ela ainda tinha uma pequena dificuldade para poder andar, e de pronto o João Paulo identificou. Na verdade, é um milagre. Ela não tinha praticamente a musculatura da perna, mas ela andava. Mas o que estava atrapalhando ela andar era aqueles ferros. Então o João Paulo tirou aqueles ferros, né? E ela começou a andar melhor ainda. E o João Paulo falou assim: eu posso atestar para vocês aqui, estava eu, Beto, umas outras pessoas, que pela medicina, isso aqui não tem explicação. Isso aqui é um milagre. Né? E nós voltamos, como diz o Evangelho, para casa felizes, alegres, com essa recompensa evangélica no nosso coração, das graças e bênçãos que Deus pode fazer, né, que Jesus pode fazer porque Ele está vivo. Amém. Amém. Muito, muito bom escutar isso, muito lindo. Para você que está aí às vezes em casa e triste, né? Saber que Jesus existe e Ele faz milagres, sim. Eu creio nisso. Naor, o papo está muito bom, eu queria ficar aqui, se deixar a gente fica aqui, né? Umas 3, 4 horas, que história tem bastante. Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar nosso segundo bloco. Sim. Né? E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para os irmãos, né? uma mensagem de otimismo diante de tudo isso que nós estamos vivendo aí dessa pandemia, né? Acreditar que o Senhor é mais em nossas vidas. Fala um pouco para o nosso povo. Então, nós estamos em abril de 2020, né? Isso que vai ficar gravado e vai ficar aí no histórico da comunidade. E eu posso deixar aqui uma palavra. Hoje a gente está vivendo um momento sério, né? Grave dessa pandemia no Brasil e no mundo, né? Do coronavírus. E muita gente com medo, muita gente com medo tanto de morrer da doença, quanto as consequências disso também, né? E a mensagem que eu quero deixar para vocês é desse homem aqui, ó, São João Paulo II, né? Um dos baluartes da comunidade de Boa Nova, um dos maiores papas que nós tivemos na nossa história. João Paulo II, ele sofreu muito na vida dele inteira. Com 19 anos, ele já tinha perdido toda a família dele, pai, mãe e 2 irmãos. E foi quando ele decidiu ir para o seminário. E ele viveu, além dessas perdas, ele viveu a invasão nazista na Polônia, a perda de vários amigos dele que morreram assassinados pelo regime nazista. Depois, na sequência, ele viveu já como sacerdote, como bispo, aquela época da invasão comunista na Polônia, a ditadura comunista que o perseguiu a igreja, matou sacerdotes, matou amigos dele, inclusive, né? E João Paulo II nunca perdeu a esperança. Diante de um mundo que tinha vindo arrasado da Segunda Guerra Mundial, né? De um mundo cada vez mais ateu, de um mundo com cada vez mais dificuldades, ele nunca perdeu esperança em Deus. E quando ele foi eleito Papa, né, no final da década de 70, 33 dias após o pontificado de João Paulo I, né, que durou só 33 dias, ele assume com uma grande responsabilidade diante de uma guerra fria que acontecia, da possibilidade de uma guerra nuclear mundial, do medo das pessoas, né, de manifestarem a sua fé, principalmente aquelas que estavam no regime comunista. Ele usou uma frase, que é a frase que eu quero usar para você agora. Ele iniciou o pontificado dele dizendo: não tenham medo. Não tenham medo. Eu quero dizer para você isso, não tenha medo, né? Deus está do nosso lado. Deus nunca irá nos abandonar. Deus, apesar de todas as situações que a humanidade passar, as catástrofes que a gente pode passar agora ou depois, Deus nunca vai abandonar os seus filhos, né? Então nós somos testemunhas disso. A gente sabe de todas as dificuldades que muita gente está vivendo, mas Deus não vai nos abandonar. Então, filho, filha, fé em Deus, muita fé em Deus, né? Tenha um otimismo que não é aquele otimismo barato do mundo, mas aquele otimismo de quem crê em Deus e quem traz o Espírito Santo dentro de si, né? Que crê que Jesus está vivo, né? E você vai conseguir, e nós vamos conseguir, né?
passar por essa situação e daqui a um tempo a gente vai estar falando, ufa, passou, Deus nos deu a graça da gente conseguir superar tudo isso. Então, muita fé em Deus nesse momento. Amém, amém. Como diria Padre Jonas, permanece firme, meu filho. Permanece firme, meu filho. É, frase clássica do Padre Jonas. Vamos encerrando aqui, então, o nosso programa, né? Que por enquanto ainda está sem nome. Eu peço a você, meu irmão, que vai estar lá uma enquete no Insta, né? Que você dê uma sugestão de nome e tudo mais. E também aproveite e se inscreva nos canais da comunidade. No YouTube, no Face, no Insta. Não deixe de se inscrever, dar o seu like, compartilhar todo esses programas que a gente está fazendo, os grupos de oração, a Santa Missa. Nos ajude também a evangelizar. Aproveitando isso também, pedir para que você, sócio evangelizador, também não deixe de contribuir conosco. Pedimos para que você, deve estar aparecendo agora na tua tela aí, as contas bancárias da comunidade. Por gentileza, faça a sua contribuição, seja por transferência bancária, seja por depósito. E o seu boleto bancário já foi enviado também. Então, se você tiver algum problema também, entre em contato conosco. Desde já, agradeço a você, meus queridos irmãos. Vamos chegar aos 100%, continuar evangelizando, continuar rezando. Nós cremos que nós vamos passar por tudo isso. Deus é mais, Deus é mais. Como diz São João Paulo II, não tenham medo, não tenham medo. Até mais, fica com Deus, Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus.